Aos 73 anos, ninguém apareceu em seu funeral. Então ela cantou sozinha e parou a cidade. Bem-vindo de volta e aproveite a história. A chuva caía impiedosamente sobre a pequena capela nos arredores de São Paulo. Lá dentro, uma senhora idosa estava sozinha ao lado de um caixão fechado. O diretor funerário olhou para seu relógio com impaciência. Nenhum convidado havia chegado para o serviço marcado para começar 30 minutos atrás. Francisca, uma professora de música aposentada de 73 anos, com cabelos prateados e olhos cansados, colocou uma única rosa branca sobre o caixão de sua melhor amiga de infância. Quando o diretor sugeriu que prosseguissem com o serviço abreviado, Francisca balançou a cabeça em negativa. Em vez disso, ela subiu ao pequeno púlpito da capela, respirou fundo e começou a cantar Amazing Grace, com uma voz tão poderosa e emotiva que parecia impossível vir de seu corpo frágil. O que começou como um momento de luto privado transformou-se quando uma jovem buscando abrigo da chuva entrou na capela. Hipnotizada pela voz de Francisca, ela começou a gravar com seu celular. Em poucas horas, o vídeo viralizou, cativando milhões com a emoção crua de uma idosa cantando sozinha em um funeral sem convidados. Ao anoitecer, São Paulo estava em polvorosa com a história da viúva cantora. Embora Francisca estivesse divorciada há décadas, emissoras locais de TV imploravam por entrevistas, mas Francisca já havia se recolhido em seu modesto apartamento repleto de fotografias, instrumentos musicais e troféus empoeirados de uma vida passada. Francisca nem sempre esteve sozinha. 40 anos antes, ela era Francisca Monteiro, uma estrela de ópera em ascensão com uma carreira promissora pela frente. Mas ela abriu mão de tudo para apoiar as ambições políticas do marido e criar a filha deles. Quando o casamento desmoronou, após 20 anos, devido às constantes infidelidades do marido, Francisca ficou apenas com seu diploma de professora e uma voz que ela não mais compartilhava com o mundo. Sua filha, ressentida pela vida instável à sombra da carreira do pai, mudou-se para o outro lado do país e raramente se comunicava com a mãe. O vídeo viral trouxe uma atenção inesperada. Um regente de coral local reconheceu Francisca de sua breve, mas brilhante carreira e entrou em contato, oferecendo-lhe um lugar no renomado coral comunitário da cidade. Inicialmente, Francisca recusou, marcada por décadas de arrependimento e isolamento. Sua artrite tornava doloroso até mesmo segurar uma partitura musical, e anos de silêncio haviam enfraquecido sua voz outrora magnífica. No entanto, algo no entusiasmo genuíno do regente despertou uma faísca da paixão que ela outrora sentia pela música. Nos 6 meses seguintes, a vida de Francisca transformou-se de maneiras que ela jamais imaginara possível. Depois de relutantemente participar de seu primeiro ensaio no coral, ela descobriu que o grupo estava se preparando para uma prestigiada competição regional, mas enfrentava dificuldades com sua peça mais desafiadora. Quando a soprano principal adoeceu durante o ensaio, Francisca instintivamente assumiu o lugar, revelando vislumbres de seu antigo talento. Os membros do coral, majoritariamente profissionais mais jovens, inicialmente se mostraram céticos em relação à recém-chegada idosa, até ouvirem-na cantar. O coral tornou-se a nova família de Francisca, com ensaios semanais dando estrutura ao seu calendário anteriormente vazio. O regente, que havia estudado as gravações de Francisca na faculdade de música, trabalhava em particular com ela para restaurar sua técnica e confiança. A voz de Francisca começou a recuperar sua antiga glória, embora em um registro mais profundo e emotivo que carregava o peso de suas experiências de vida. Enquanto isso, o vídeo viral chegou à filha afastada de Francisca em Salvador. Após décadas de contato mínimo,
Ela assistiu à performance emocionada da mãe e começou a questionar a narrativa que construíra sobre sua infância. Sem avisar Francisca, ela reservou uma passagem para São Paulo, incerta se deveria reconectar-se ou simplesmente observar a nova vida da mãe à distância. Francisca lutava com as exigências físicas de se apresentar. Sua artrite piorou e seu médico a aconselhou contra o esforço dos ensaios regulares. Ela manteve sua condição em segredo para o coral, tomando analgésicos antes de cada ensaio e escondendo seus dedos inchados. O regente percebeu seu desconforto, mas respeitou sua privacidade, modificando alguns dos aspectos mais fisicamente exigentes da performance para todo o grupo. Com a aproximação da competição regional, o interesse local na avó cantora viral ressurgiu. Uma documentarista abordou Francisca sobre contar sua história de vida, revelando que a amiga falecida no funeral fora outrora rival vocal de Francisca e havia escrito uma carta antes de falecer, pedindo perdão por sabotar a carreira de Francisca décadas atrás. Uma traição que Francisca nunca soube. Esta revelação abalou a compreensão de Francisca sobre suas escolhas e sacrifícios passados. A jornada do coral até a competição enfrentou um grande revés quando seu local de ensaio, uma igreja histórica, foi danificado em uma forte tempestade. Sem lugar para ensaiar e com fundos limitados, parecia que o sonho da competição havia acabado. Francisca, usando seus contatos dos anos de professora, convenceu o diretor de sua antiga escola a deixá-los usar o auditório após o horário letivo. Os membros do coral, tocados por sua determinação, organizaram um sistema de transporte para ajudar Francisca a ir e voltar dos ensaios, já que ela não possuía carro. No dia da competição, Francisca chegou ao grande salão apenas para congelar com medo de palco. Ela não se apresentava para um grande público há mais de 40 anos. Enquanto o coral aguardava nos bastidores, Francisca escapuliu, convencida de que arruinaria as chances deles. O regente a encontrou do lado de fora, não com palavras de persuasão, mas com uma gravação de sua canção do funeral que já havia tocado milhões. "Aquela mulher que cantou sozinha", disse ele, "merece ser ouvida novamente." Francisca retornou justo quando o coral foi chamado para se apresentar. Ao subirem ao palco, ela avistou um rosto familiar na plateia. Sua filha, assistindo com lágrimas nos olhos. A apresentação começou tremulamente, mas quando chegou o solo de Francisca, ela deu um passo à frente com uma confiança recém-descoberta. Sua voz elevou-se pelo salão, carregando décadas de perda, amor e resiliência em cada nota. A plateia, incluindo os jurados da competição, levantou-se em uma ovação antes mesmo que terminassem. Embora não tenham vencido o primeiro lugar, na competição, sua apresentação tornou-se sensação regional. Empresas locais patrocinaram o coral para uma pequena turnê pelo Sudeste, com Francisca como solista destaque. O documentário sobre a vida de Francisca obteve financiamento, focando não em sua glória passada, mas em seu renascimento tardio e na comunidade que a acolheu. No ato final de sua transformação, Francisca estabeleceu uma bolsa de estudos musical para idosos na faculdade comunitária local, financiada por doações que surgiram após sua história se espalhar. Durante a cerimônia de anúncio da bolsa, Francisca apresentou um dueto com sua filha, sua reconciliação expressada através da música quando as palavras haviam falhado por décadas. Enquanto os aplausos ressoavam sobre elas, Francisca percebeu que sua maior performance não foi em nenhum grande palco, mas em encontrar a coragem para cantar novamente após uma vida inteira de silêncio. Sua voz, outrora perdida, tornou-se uma ponte conectando gerações, curando feridas antigas e provando que nunca é tarde demais para um segundo ato na vida.
A chuva caía impiedosamente sobre a pequena capela nos arredores de São Paulo. Lá dentro, uma senhora idosa estava sozinha ao lado de um caixão fechado. O diretor funerário olhou para seu relógio com impaciência. Nenhum convidado havia chegado para o serviço marcado para começar 30 minutos atrás. Francisca, uma professora de música aposentada de 73 anos, com cabelos prateados e olhos cansados, colocou uma única rosa branca sobre o caixão de sua melhor amiga de infância, Guiomar. O silêncio na capela era opressivo. Apenas o tamborilar da chuva no telhado antigo e o ocasional suspiro de Francisca preenchiam o ambiente. Ela olhou para o diretor funerário, um homem de meia idade com olhar entediado, que consultava o relógio pela terceira vez em 10 minutos. Senhora Monteiro, deveríamos prosseguir. Claramente ninguém mais virá, ele disse, mal disfarçando sua impaciência. Posso fazer uma pequena oração e concluirmos o serviço. Francisca olhou novamente para o caixão de madeira simples. Como era possível que Guiomar, uma mulher que viveu intensamente por 75 anos, tivesse apenas uma pessoa em seu funeral? As lágrimas começaram a embaçar sua visão enquanto memórias de infância inundavam sua mente. 2 meninas correndo pelos campos, sonhando com vidas extraordinárias, prometendo nunca se esquecerem uma da outra. E agora, apenas Francisca restava para lembrar. Não, disse ela finalmente, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Não vamos abreviar nada. Guiomar merece uma despedida completa. Antes que o homem pudesse protestar, Francisca caminhou lentamente até o pequeno púlpito da capela. Cada passo trazia uma pontada de dor em seus joelhos artríticos, mas ela ignorou o desconforto. Posicionou-se atrás do microfone empoeirado e ajustou-o com mãos ligeiramente trêmulas. Fechou os olhos, sentindo o peso da solidão, mas também uma súbita resolução. Quando Francisca abriu a boca, a voz que emergiu não era a de uma senhora frágil de 73 anos. Era uma voz poderosa, treinada, profunda e rica em emoção. As primeiras notas de Amazing Grace fluíram dela como um rio represado finalmente liberado. A potência vocal preencheu cada canto da pequena capela, fazendo o próprio ar vibrar com sua intensidade emocional. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ela cantava com os olhos fechados, perdida nas memórias e na música. Não notou quando a porta da capela se abriu silenciosamente e uma jovem de cerca de 20 anos entrou, buscando refúgio da tempestade que agora caía com ainda mais força. A recém-chegada parou, paralisada pelo que via e ouvia. Uma senhora, solitária, cantando com a alma exposta para um público inexistente. A jovem Júlia sentiu um nó na garganta. Instintivamente, pegou seu celular e começou a gravar. A imagem tremia ligeiramente, mas o áudio capturava perfeitamente a voz extraordinária de Francisca, o contraste entre sua aparência frágil e o poder vocal que emanava dela. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Quando Francisca atingiu a última nota, deixando-a pairar no ar por um momento antes que o silêncio retornasse, Júlia percebeu que lágrimas escorriam por seu próprio rosto. Silenciosamente, ela encerrou a gravação e, sem querer interromper, o momento sagrado que testemunhara saiu da capela tão discretamente quanto havia entrado. Francisca abriu os olhos, um tanto surpresa por sentir-se mais leve, como se parte de sua dor tivesse sido carregada para longe por aquela canção. O diretor funerário a observava com uma expressão transformada, reverência substituindo a impaciência anterior. Senhora, ele disse suavemente, em 30 anos neste ofício nunca ouvi nada parecido. Ela apenas assentiu, voltando para seu lugar ao lado do caixão. Não tinha ideia de que, naquele exato momento, Júlia estava
enviando o vídeo para sua conta nas redes sociais, com uma simples legenda: "Acabo de testemunhar algo extraordinário. Uma senhora cantando sozinha no funeral de sua amiga com a voz mais poderosa que já ouvi. São Paulo, vocês precisam ver isso." Enquanto o corpo de Guiomar era levado para o crematório, Francisca retornou para seu pequeno apartamento no bairro da Lapa. O local era modesto, mas repleto de memórias. Nas paredes, fotografias amareladas contavam a história de uma vida que poucos agora lembravam. Francisca jovem, radiante em um vestido de gala, segurando um troféu de competição vocal. Francisca ao lado de seu ex-marido, Roberto, na época em que ele iniciava sua carreira política. Francisca com sua filha pequena, Helena, ambas sorrindo em um raro momento de paz familiar. Ela colocou sua bolsa sobre a mesa da cozinha, ignorando o telefone que já tocava insistentemente. Provavelmente era apenas outro telemarketing, pensou. Ninguém mais ligava para ela com frequência. Francisca preparou para si uma xícara de chá e sentou-se em sua poltrona favorita, uma relíquia de tempos melhores. Ao seu lado, em uma pequena mesa, um porta-retrato exibia a última foto que tinha com Guiomar, tirada há quase 5 anos, quando a saúde da amiga já começava a se deteriorar. "Você sempre disse que eu deveria ter continuado cantando", Francisca murmurou para a fotografia. "Hoje cantei para você pela última vez." Ela não fazia ideia de que, enquanto sorvia seu chá em silêncio, o vídeo de Júlia estava se espalhando pelas redes sociais com uma velocidade vertiginosa. A imagem da idosa solitária, com sua voz transcendental, tocava algo profundo no coração das pessoas. Em apenas 2 horas, o vídeo já havia ultrapassado 100.000 visualizações. Às 9 da noite, Francisca, já de camisola e preparando-se para dormir, foi surpreendida por mais uma chamada insistente em seu telefone. Irritada com a perturbação, ela atendeu, pronta para repreender o inconveniente telemarketing. "Alô, quem é?" "Senhora Francisca Monteiro?" perguntou uma voz feminina animada. "Aqui é Mariana Barros, da TV Paulista. Gostaríamos muito de conversar com a senhora sobre o vídeo que está viralizando. A senhora poderia nos conceder uma entrevista amanhã pela manhã?" Francisca ficou em silêncio, completamente confusa. "Perdão, mas do que a senhora está falando? Que vídeo?" Do outro lado da linha, a repórter explicou rapidamente sobre o vídeo gravado durante o funeral, que agora estava sendo compartilhado por celebridades e havia alcançado quase 1 milhão de visualizações em menos de 5 horas. As pessoas estavam chamando Francisca de a viúva cantora, um título ironicamente equivocado, considerando que ela era divorciada há mais de 3 décadas. "Isso é algum tipo de brincadeira?" Francisca perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. "Por favor, não brinque com uma senhora idosa." "De forma alguma, senhora Monteiro. O vídeo é real e está comovendo o Brasil inteiro. Posso enviar para a senhora por mensagem, se tiver um celular com um WhatsApp." Francisca pediu que enviasse para o número de sua vizinha, a única pessoa no prédio que havia tentado estabelecer algum tipo de amizade com ela ao longo dos anos. 10 minutos depois, Dona Carmen, uma viúva de 68 anos, batia em sua porta com o celular na mão e os olhos arregalados de espanto. "Francisca, por que nunca me disse que cantava assim? É você mesma neste vídeo, está em todo lugar." Juntas, as 2 senhoras assistiram à gravação. Francisca sentiu seu rosto queimar de vergonha ao ver-se exposta em um momento tão íntimo de dor. Mas também sentiu algo mais, algo que havia muito não experimentava. Uma centelha de orgulho pela reação das pessoas à sua voz. Os comentários que rolavam sob o vídeo estavam repletos de admiração e perguntas sobre quem era aquela mulher extraordinária. "O que vou fazer agora, Carmen?" Francisca perguntou, visivelmente abalada. "Não estou preparada para este tipo de atenção." "Não mais. Você vai dormir.
respondeu a amiga com firmeza prática. E amanhã decidiremos juntas. Mas Francisca, acrescentou com um brilho nos olhos, talvez este seja o universo dizendo que ainda não é hora de sua voz silenciar. Na manhã seguinte, Francisca acordou com o som de várias pessoas conversando em frente ao seu edifício. Espiando pela janela, viu 3 vans de emissoras diferentes e um pequeno grupo de curiosos. Seu telefone não parava de tocar, e ela finalmente o desligou, sentindo-se sitiada em sua própria casa. Foi Carmen quem assumiu o papel de guardiã, descendo para informar aos repórteres que Francisca não concederia entrevistas e precisava de privacidade. Algumas horas depois, quando a maior parte da imprensa havia desistido temporariamente, Carmen voltou ao apartamento de Francisca com um homem de meia idade, elegantemente vestido e com um ar de dignidade serena. Este é Paulo Ribeiro, apresentou Carmen. Ele é regente do Coral Municipal de São Paulo e insistiu que precisava falar com você pessoalmente. O homem deu um passo à frente, estendendo a mão para Francisca com um sorriso caloroso. Senhora Monteiro, que honra conhecê-la. Eu a reconheci imediatamente quando vi o vídeo. Estudei suas gravações na faculdade de música. Suas interpretações de áreas de Puccini ainda são lendárias nos círculos de ópera, sabia? Quando desapareceu do cenário musical, foi uma perda irreparável para a arte. Francisca sentiu-se momentaneamente desorientada. Havia tanto tempo que ninguém mencionava sua breve carreira como soprano. Aquela vida parecia pertencer a outra pessoa, uma jovem cheia de sonhos e ambições que pouco tinha em comum com a senhora solitária que ela se tornara. O senhor deve estar me confundindo com outra pessoa, respondeu ela instintivamente, recuando. Aquilo foi há muito tempo em outra vida. Impossível confundir uma voz como a sua, insistiu Paulo gentilmente. E pelo que vi no vídeo, essa voz ainda possui toda a sua potência e expressividade, talvez até mais profundidade emocional agora. Senhora Monteiro, estou aqui para convidá-la a juntar-se ao nosso coral. Estamos nos preparando para uma competição regional importante e seria uma honra tê-la conosco. Francisca balançou a cabeça veementemente. Impossível. O senhor está sendo gentil, mas precisa entender. Tenho 73 anos, artrite nas mãos e não leio partituras há décadas. Além disso, acrescentou com um tremor na voz, aquela vida terminou para mim quando escolhi minha família, em vez da música. E onde está a sua família agora? Perguntou Paulo suavemente, sabendo que pisava em terreno delicado. O silêncio que seguiu foi resposta suficiente. Senhora Monteiro, não estou oferecendo o passado de volta. Estou sugerindo algo novo, adequado, à pessoa que é hoje. Nosso coral tem membros de todas as idades. Não há audições formais, nem expectativas opressivas. Apenas pessoas reunidas pelo amor à música. Ele colocou um cartão sobre a mesa. Ensaiamos às terças e quintas, às 7 da noite, na Igreja São Francisco. Se mudar de ideia, estaremos esperando por você. Após a partida de Paulo, Francisca permaneceu em silêncio por longo tempo, o cartão intocado sobre a mesa. Carmen, percebendo que a amiga precisava processar tudo sozinha, despediu-se com a promessa de retornar mais tarde. Sozinha novamente, Francisca caminhou lentamente até um baú antigo no canto de seu quarto. Com mãos levemente trêmulas, abriu-o pela primeira vez em anos. Por cima de partituras amareladas e programas de concertos empoeirados, estava um envelope nunca aberto, recebido 3 semanas antes. O remetente, Guiomar Fonseca. Francisca havia reconhecido a caligrafia elegante da amiga, mas não tivera coragem de ler o que seria, sem saber, a última comunicação entre elas. Agora, sentindo um peso no peito, ela finalmente abriu o envelope e desdobrou o papel perfumado com essência de lavanda.
tão característico de Guiomar. Querida Francisca, se estiver lendo esta carta, provavelmente já não estou mais entre os vivos. Há tantas coisas que deveríamos ter dito uma à outra ao longo destes anos, mas talvez seja mais fácil para mim escrever o que nunca tive coragem de dizer pessoalmente. Preciso confessar algo que me atormentou por décadas. Lembra-se daquela audição para a Companhia de Ópera de Milão, em 1969. A oportunidade que poderia ter mudado sua vida, mas que você perdeu quando precisou retornar às pressas para cuidar de Roberto durante sua primeira campanha? Fui eu quem enviou o telegrama falso em nome dele. Roberto nunca solicitou sua presença urgente. Fiz isso por ciúme, por inveja de seu talento e por amor não correspondido ao homem que se tornaria seu marido. Quando você abriu mão de tudo para apoiá-lo, percebi a magnitude do meu crime. Mas era tarde demais e a vergonha me impediu de confessar. Você merecia aquela oportunidade, Francisca. Sua voz deveria ter ecoado nos maiores teatros do mundo. Não há perdão suficiente para o que fiz, mas espero que, sabendo a verdade, você possa finalmente libertar-as nós duas deste segredo. Cante novamente, minha amiga. Nunca foi tarde demais para sua voz. Com amor e remorso eternos, Guiomar. Francisca deixou a carta cair no chão, suas mãos agora cobrindo o rosto, enquanto soluços silenciosos sacudiam seu corpo. Toda sua vida, o casamento fracassado, a carreira abandonada, os sonhos perdidos, vista agora sob uma nova luz devastadora. Não havia sido apenas sua escolha, mas uma manipulação cruel que alterou o curso de seu destino. Depois de horas processando a revelação, quando o sol já se punha no horizonte paulistano, Francisca levantou-se com uma determinação que não sentia há décadas. Pegou o cartão deixado por Paulo Ribeiro e o examinou longamente. Com um suspiro profundo, alcançou o telefone. Senhor Ribeiro, aqui é Francisca Monteiro. Quando é o próximo ensaio? Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando, 2 dias depois, Francisca encontrava-se diante da imponente Igreja São Francisco, uma construção histórica no centro antigo da cidade. Seu coração batia aceleradamente, uma mistura de ansiedade e excitação que não experimentava havia muitos anos. Vestia-se com cuidado para a ocasião, um vestido azul marinho simples, mas elegante, que reservava para raras ocasiões especiais, e um colar de pérolas que fora presente de seus alunos quando se aposentou do magistério. Hesitou na entrada, ouvindo as vozes que já ensaiavam no interior. Um coro de cerca de 30 pessoas, estimou, com um bom equilíbrio entre vozes masculinas e femininas. A harmonia era impressionante mesmo em escalas simples de aquecimento. Vai entrar ou pretende ficar admirando a arquitetura? Uma voz feminina perguntou atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. Francisca virou-se e encontrou uma mulher de aproximadamente 60 anos sorrindo para ela. Cabelos grisalhos cortados em um Chanel moderno e olhos vivos por trás de óculos coloridos davam-lhe um ar simultaneamente sofisticado e acessível. Sou Beatriz, contralto e arqueóloga aposentada. Apresentou-se a mulher, estendendo a mão. E você deve ser a famosa Francisca Monteiro. Paulo não falou de outra coisa desde que a encontrou. Não sou famosa, protestou Francisca, sentindo o rosto esquentar. 5 milhões de visualizações em 3 dias dizem o contrário. Querida, respondeu Beatriz com uma risada calorosa, venha, não morderemos você. E acredite, estamos muito mais nervosos em conhecê-la do que você em nos conhecer. Relutantemente, Francisca permitiu que Beatriz a conduzisse para dentro da igreja. O ensaio pausou momentaneamente quando ela entrou e vários pares de olhos voltaram-se em sua direção.
Paulo, que estava ao piano, levantou-se imediatamente com um sorriso caloroso. Senhoras e senhores, tenho o imenso prazer de apresentar Francisca Monteiro, que gentilmente aceitou meu convite para conhecer nosso grupo. Houve um murmúrio de reconhecimento entre os membros mais velhos do coral, enquanto os mais jovens trocavam olhares curiosos. Uma salva de palmas espontânea irrompeu, fazendo Francisca corar profundamente. Por favor, não façam alarde, pediu ela timidamente. Vim apenas para observar hoje, se for permitido. Absolutamente, respondeu Paulo. Mas se você se sentir confortável, seria maravilhoso ouvir sua voz junto à nossa, mesmo que apenas nos exercícios de aquecimento. Francisca assentiu e tomou um lugar discreto na última fileira, ao lado de Beatriz, que lhe ofereceu uma pasta com partituras. O ensaio retomou seu curso e Francisca observou com admiração crescente a competência de Paulo como regente. Ele combinava paciência com precisão técnica, exigindo o melhor do grupo sem jamais soar autoritário. O repertório era amplo, passando por música sacra, canções folclóricas brasileiras arranjadas para coral e até mesmo adaptações de música popular contemporânea. Mas foi quando iniciaram o trabalho em uma peça específica que Francisca sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Vamos tentar o Lacrimosa do Requiem de Mozart mais uma vez, anunciou Paulo. Sei que é nossa peça mais desafiadora para a competição, mas continuo acreditando que podemos dominá-la. Francisca conhecia aquela peça intimamente. Havia sido parte de seu repertório durante seus anos de estudo, uma composição que sempre a emocionava profundamente. Enquanto o coral começava a cantar, ela notou imediatamente as dificuldades que enfrentavam. A soprano principal, uma jovem, de talento considerável, mas técnica ainda em desenvolvimento, lutava para sustentar as notas mais agudas com a intensidade emocional necessária. Sem perceber, Francisca começou a cantar suavemente, apenas um sussurro acompanhando o coral. Beatriz notou e sorriu, incentivando-a discretamente a aumentar o volume. Na terceira repetição da sessão problemática, quando a soprano principal falhou novamente em uma passagem particularmente difícil, Paulo parou abruptamente o ensaio, claramente frustrado, embora tentasse não demonstrar. Está tudo bem. Marina, disse ele gentilmente à jovem soprano, que parecia à beira das lágrimas. Vamos tentar uma abordagem diferente. Talvez se... Foi quando Francisca, movida por um impulso que nem ela mesma compreendeu totalmente, levantou-se. Posso tentar? Um silêncio surpreso caiu sobre o grupo. Paulo assentiu, mal contendo sua excitação. Por favor. Francisca caminhou até a frente do grupo, sentindo-se estranhamente calma, apesar de todos os olhares fixos nela. Paulo deu o tom no piano e ela começou. A transformação foi imediata e impressionante. A voz de Francisca, embora agora mais escura e profunda que em sua juventude, possuía uma riqueza emocional que só os anos poderiam proporcionar. As notas fluíam, dela com uma aparente falta de esforço que mascarava a técnica impecável, sustentando cada frase musical. Quando atingiu o ponto culminante da passagem, sua voz elevou-se em um crescendo perfeito, preenchendo cada espaço da igreja com uma emoção palpável que deixou vários membros do coral visivelmente emocionados. Quando terminou, houve um momento de silêncio completo antes que o coral irrompesse em aplausos espontâneos. Marina, a jovem soprano, aproximou-se de Francisca com os olhos brilhando de admiração, sem qualquer traço do constrangimento anterior. Por favor, disse ela, poderia me ensinar como fez isso? A maneira como manteve o controle da respiração durante toda a frase, nunca consegui realizar isso antes. Paulo observava a cena com um sorriso discreto de satisfação. Ele havia
apostado corretamente que a presença de Francisca catalisaria algo especial no grupo. Talvez possamos todos aprender com a senhora Monteiro, sugeriu ele, dirigindo-se ao coral. Se ela estiver disposta, é claro. Francisca sentiu uma estranha mistura de emoções. O calor da recepção e a genuína admiração que via nos olhares à sua volta contrastavam drasticamente com a solidão que havia sido sua companheira constante por tantos anos. Algo despertava dentro dela, uma sensação quase esquecida de pertencimento. Não sou professora de canto há muito tempo, admitiu ela, hesitante. Mas se acham que posso contribuir de alguma forma? Pode contribuir de muitas formas, Paulo completou com firmeza. A começar por aceitar o convite para juntar-se oficialmente ao nosso grupo. Precisamos de sua voz e experiência, senhora Monteiro, especialmente agora, com a competição se aproximando. 3 horas depois, quando o ensaio terminou, Francisca sentia-se simultaneamente exausta e inexplicavelmente revigorada. A música sempre teve esse efeito sobre ela, drenar suas energias físicas enquanto alimentava algo mais profundo em seu interior. Havia cantado mais naquela noite do que nos últimos 20 anos combinados, e suas cordas vocais protestavam, mas seu espírito parecia mais leve. Um grupo de nós sempre vai ao café da esquina depois do ensaio, convidou Beatriz, enquanto guardavam as partituras. Simples, mas o bolo de chocolate deles é divino. Gostaria de nos acompanhar. O primeiro instinto de Francisca foi recusar. Sua rotina, há tantos anos, consistia em retornar diretamente para casa, após qualquer compromisso, buscando o conforto de sua solidão familiar. Mas algo naquela noite a fez hesitar antes de pronunciar a negativa habitual. Na verdade, acho que gostaria disso, respondeu, surpreendendo a si mesma. No aconchegante café, sentada entre Beatriz e um baixo aposentado chamado Antônio, Francisca experimentou algo que havia quase esquecido: o prazer da camaradagem casual, de conversas sobre música, livros e a vida cotidiana. O grupo era diversificado em idades e experiências, mas unidos pela paixão comum pelo canto coral. Pela primeira vez em muitos anos, Francisca sentiu-se completamente à vontade, sem precisar explicar-se ou justificar sua presença. Então, como se sente sendo uma celebridade da internet aos 73? Perguntou Lucas, um tenor na casa dos 30 anos, com um sorriso amigável. Francamente, ainda não processei isso completamente, admitiu Francisca. Passei tanto tempo sendo invisível que essa atenção repentina parece irreal. Bem, você quebrou a internet, como dizem os jovens, comentou Antônio. Minha neta de 14 anos me perguntou se eu conhecia a senhora incrível do vídeo funeral. Quase caí para trás quando percebi que ela estava falando de alguém do meu coral. Risos suaves percorreram a mesa e Francisca permitiu-se sorrir. A familiaridade com que Antônio se referiu a meu coral aqueceu seu coração. Talvez ela também pudesse um dia sentir novamente esse tipo de pertencimento. Quando finalmente chegou em casa, próximo da meia-noite, Francisca notou uma luz piscando em sua secretária eletrônica. 3 novas mensagens. A primeira era de Carmen, preocupada porque não conseguira contato durante todo o dia. A segunda de outra emissora de TV, solicitando entrevista. A terceira fez seu coração parar por um instante. Mamãe, sou eu, Helena. Eu vi o vídeo. Não sabia que você ainda cantava assim. Há tanto que não sei sobre você, não. Estou em Salvador agora, mas estava pensando em talvez visitar São Paulo em breve, se estiver tudo bem para você. Meu número é o mesmo. Me ligue se quiser. Francisca sentou-se lentamente na poltrona mais próxima, sentindo suas pernas fraquejarem. Helena, sua filha, que mal falava com ela nos últimos 15 anos, limitando-se a telefonemas obrigatórios em aniversários e no Natal. A filha que
Crescera no meio da turbulência do fracassado casamento de seus pais e culpara a mãe quase tanto quanto o pai pelo sofrimento causado. Com mãos trêmulas, Francisca anotou o número deixado na mensagem. Olhou para o relógio de parede. Tarde demais para ligar agora. Amanhã, talvez. Ou depois. O medo de rejeição competia com a súbita esperança que a voz de Helena havia acendido em seu peito. Nas semanas seguintes, a vida de Francisca transformou-se de maneiras que ela jamais poderia ter previsto. Os ensaios do coral tornaram-se o ponto focal de sua existência, dando estrutura aos seus dias. Às terças e quintas, encontrava-se com seu novo grupo de amigos, onde gradualmente começou a sentir-se mais à vontade para compartilhar opiniões e até mesmo liderar ocasionalmente os exercícios vocais. Paulo percebeu rapidamente que o maior valor de Francisca para o grupo ia além de sua própria voz excepcional. Ela possuía um dom natural para ajudar os outros a melhorarem, identificando sutilezas técnicas que escapavam até mesmo a ele. Com sua orientação cuidadosa, Marina começou a dominar as passagens difíceis que antes pareciam intransponíveis. Você deveria considerar dar aulas particulares novamente, sugeriu Paulo após um ensaio particularmente produtivo. Há um talento pedagógico em você que está sendo desperdiçado. Talvez, respondeu Francisca pensativamente, mas por enquanto isso é suficiente. A verdade era que, embora a música houvesse retornado à sua vida como uma bênção inesperada, seu corpo lutava para acompanhar as novas demandas. A artrite em suas mãos piorava gradativamente, e segurar as partituras por longos períodos tornava-se cada vez mais doloroso. O médico que consultou foi enfático em suas recomendações. Senhora Monteiro, atividades repetitivas e estresse físico só agravam sua condição. Cantar regularmente coloca pressão sobre várias articulações. Se deseja manter alguma mobilidade nos próximos anos, precisa considerar reduzir significativamente esses novos hobbies. Mas Francisca não podia abandonar o coral agora, não quando finalmente encontrara um propósito novamente. Assim, desenvolveu uma rotina secreta de automedicação, analgésicos antes dos ensaios, compressas quentes à noite e uma determinação férrea de não deixar transparecer qualquer desconforto durante as apresentações. Paulo notava ocasionalmente seu desconforto, a maneira como ela flexionava discretamente os dedos durante pausas ou ocasionalmente massageava as juntas quando pensava que ninguém estava observando. Mas respeitava sua privacidade e dignidade o suficiente para não confrontá-la diretamente. Em vez disso, fez pequenos ajustes no formato dos ensaios que beneficiavam a todos, mas eram especialmente úteis para Francisca. Introduziu mais intervalos, garantiu que todos tivessem suportes adequados para partituras e ocasionalmente sugeria exercícios vocais que não exigiam segurar materiais por longos períodos. Enquanto isso, o interesse midiático sobre a viúva cantora havia diminuído, mas não desaparecido completamente. Uma jovem documentarista, Renata Campos, demonstrou particular persistência em seu desejo de contar a história de Francisca. Não se trata apenas do vídeo viral, senhora Monteiro, explicou ela quando finalmente conseguiu uma breve reunião com Francisca após um ensaio. É sobre reconciliar-se com talentos abandonados, sobre segundas chances. Sua história poderia inspirar inúmeras pessoas que sentem que é tarde demais para retomar sonhos interrompidos. Francisca estava prestes a recusar educadamente, como fizera com todas as outras solicitações de mídia, quando Renata acrescentou algo que capturou sua atenção. Além disso, fiz algumas pesquisas sobre sua carreira inicial. Entrevistei pessoas que a conheceram naquela época, incluindo alguns colegas da companhia lírica. E encontrei, detalhes sobre aquela audição em Milão que poderiam interessá-la. O coração de Francisca acelerou.
Você falou com alguém que conhecia Guiomar Fonseca? Na verdade, sim. Tenho várias horas de entrevistas gravadas com ela, realizadas 2 meses antes de seu falecimento. A revelação atingiu Francisca como um raio. Guiomar deu entrevistas sobre mim? Sobre vocês duas, na verdade. Sobre sua amizade, suas carreiras e certos acontecimentos que ela parecia precisar muito confessar publicamente. Francisca sentiu-se tonta. A carta de Guiomar já havia sido suficientemente devastadora. A ideia de que sua antiga amiga havia registrado aquelas confissões em vídeo, talvez elaborando detalhes que a carta apenas insinuara, era quase insuportável. Preciso pensar sobre isso, murmurou Francisca, visivelmente abalada. Por favor, me dê algum tempo. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Francisca finalmente reuniu coragem para fazer a ligação que vinha adiando por semanas. Discou o número de Helena, seu coração martelando, enquanto o telefone chamava 1, 2, 3 vezes. Alô? A voz da filha soava exatamente como Francisca lembrava, apenas um pouco mais madura. Helena, sou eu, sua mãe. Um breve silêncio. Então, mamãe estava começando a achar que não retornaria minha ligação. Desculpe-me, eu não tinha certeza se você realmente queria falar comigo. Outro silêncio, mais longo desta vez. Também não tinha certeza, admitiu Helena finalmente. Mas então vi aquele vídeo e algo me fez perceber quanto tempo perdemos e quanto ainda não sei sobre você. A conversa que seguiu foi cautelosa, repleta de pausas desconfortáveis e tentativas cuidadosas de evitar tópicos dolorosos. Mas sob a superfície da formalidade havia uma corrente inegável de anseio mútuo por reconexão. Estou pensando em ir a São Paulo na próxima semana, disse Helena eventualmente. Há trabalho, mas poderia estender a viagem por alguns dias, se você estiver disponível para nos encontrarmos. Francisca sentiu lágrimas formando-se. Eu adoraria isso, querida. Muito mesmo. Após desligar, Francisca permaneceu sentada por longo tempo, absorvendo a possibilidade de reconciliação com sua única filha. O futuro, que por tantos anos parecera apenas uma lenta marcha em direção à solidão final, agora apresentava possibilidades que ela mal ousava considerar. Com um suspiro profundo, ela pegou novamente o cartão de Renata Campos. Talvez fosse hora de confrontar o passado por completo para poder verdadeiramente abraçar o futuro que inesperadamente se abria diante dela. Você tem meu consentimento para o documentário, disse ela quando Renata atendeu, mas com uma condição. Quero ver todas as entrevistas com Guiomar primeiro, a sós. Na manhã seguinte, o ensaio do coral foi interrompido por notícias devastadoras. A histórica Igreja São Francisco, seu local de ensaio, havia sofrido danos estruturais significativos durante uma tempestade noturna. Parte do telhado desabara, e engenheiros haviam declarado o edifício impróprio para uso até que reparos extensivos fossem realizados. O pior momento possível, lamentou Paulo, durante uma reunião de emergência na casa de Beatriz. A competição regional é em apenas 6 semanas e não temos onde ensaiar. Os custos de aluguel de espaços adequados excedem completamente nosso orçamento. O desânimo era visível nos rostos de todos os presentes. Mesmo que encontrassem um novo local rapidamente, a interrupção nos ensaios poderia comprometer seriamente suas chances na competição. Para um grupo amador como o deles, competir contra corais semiprofissionais já era um desafio em condições ideais. E as escolas locais, sugeriu alguém. Talvez alguma esteja disposta a ceder seu auditório temporariamente. Paulo balançou a cabeça. Já verifiquei 3. Todos os espaços estão comprometidos com atividades de fim de ano letivo. Foi
Então que Francisca, que permanecera silenciosa durante toda a discussão, finalmente falou. Talvez eu possa ajudar. Todos os olhares se voltaram para ela, surpresos com sua súbita intervenção. Fui professora na Escola Municipal Anchieta por mais de 20 anos antes de me aposentar. O diretor atual, Carlos Mendes, foi meu aluno. Ele sempre dizia que me devia um favor por tê-lo incentivado a seguir carreira acadêmica quando todos queriam que ele trabalhasse nos negócios da família. Você acha que ele poderia nos ceder o auditório? Perguntou Paulo, um lampejo de esperança iluminando seu semblante preocupado. Posso tentar, respondeu Francisca com um sorriso determinado. 3 dias depois, graças à intervenção de Francisca e ao antigo carinho que Carlos Mendes ainda nutria por sua ex-professora, o Coral Municipal de São Paulo realizava seu primeiro ensaio no amplo auditório da Escola Anchieta. O espaço não era tão acusticamente perfeito quanto a igreja, mas era mais que adequado para suas necessidades. Você salvou nosso grupo, Francisca, disse Paulo gratamente. Sem um local para ensaios, teríamos perdido todo o ímpeto para a competição. O reconhecimento aqueceu o coração de Francisca. Pela primeira vez em décadas, ela sentia-se verdadeiramente útil, parte integral de algo maior que si mesma. No entanto, havia um problema prático que ela ainda não havia mencionado ao grupo. A escola localizava-se em um bairro distante de sua residência, e sem carro, o trajeto seria extremamente difícil com transportes públicos, especialmente à noite. Mas antes que pudesse sequer mencionar essa preocupação, vários membros do coral se ofereceram para estabelecer um sistema de rodízio de caronas. Antônio, que morava relativamente próximo a Francisca, prontificou-se a buscá-la regularmente. Sozinha ou não, você é uma de nós agora, disse ele com simplicidade quando ela tentou protestar. E nós cuidamos dos nossos. No mesmo dia em que o coral retomou seus ensaios, Helena chegou a São Paulo. O encontro entre mãe e filha, o primeiro em quase 3 anos, ocorreu em um café neutro, território que não carregava o peso das memórias, que o apartamento de Francisca certamente evocaria. Helena, agora com 45 anos, havia herdado a estrutura elegante de Francisca e os olhos intensos de Roberto. Vestia-se com a sofisticação discreta de uma executiva bem-sucedida, o que efetivamente era diretora de marketing de uma importante empresa em Salvador. Seus cabelos castanhos exibiam os primeiros fios grisalhos nas têmporas e pequenas linhas de expressão marcavam os cantos de seus olhos quando sorria. Você está com ótima aparência, mãe, disse ela após os cumprimentos iniciais. Tanto formais. Você também, querida. O sucesso claramente lhe cai bem. E conversa manteve-se em terreno seguro durante a primeira hora. O trabalho de Helena, o clima em Salvador comparado ao de São Paulo, notícias superficiais sobre conhecidos comuns. Foi apenas quando estavam no segundo café que Helena finalmente tocou no assunto que evidentemente motivara sua visita. Aquele vídeo jamais imaginei. Todos estes anos e eu nunca realmente entendi o que você sacrificou, não é? Francisca sentiu um nó na garganta. Fiz minhas escolhas, Helena. Baseada em mentiras, respondeu Helena com surpreendente veemência. Papai me contou sobre o telegrama anos atrás. Estava bêbado, comemorando algum sucesso político e deixou escapar. Como se fosse apenas uma anedota divertida, como roubou você da oportunidade de sua vida. O choque deve ter sido visível no rosto de Francisca, pois Helena imediatamente pareceu arrependida. Desculpe, não deveria ter mencionado isso assim. Você sabia? Francisca mal conseguia acreditar. Há quanto tempo? Desde meus 20 e poucos anos, admitiu Helena, desviando o olhar. Deveria ter lhe contado, mas naquela época ainda estava tão zangada com vocês dois. Usava isso como mais um motivo para ressentimento.
Francisca absorveu a informação em silêncio. Tantos anos de segredos, tantas verdades distorcidas que moldaram suas vidas. Vim para pedir perdão, continuou Helena em voz baixa, por guardar essa informação, por culpá-la pelo fracasso do casamento de vocês quando era claramente ele quem... Não, interrompeu Francisca suavemente. Não precisa disso. Éramos todos imperfeitos. Eu também cometi muitos erros. O importante é que você está aqui agora. Quando se despediram algumas horas depois, Helena prometeu visitar o ensaio do coral na noite seguinte. O abraço que trocaram, embora ainda contido, continha uma promessa de cura que Francisca não ousara esperar apenas algumas semanas antes. Chegamos agora a um momento crítico da trajetória de Francisca. Você parece ansioso para descobrir os próximos passos nessa jornada de recomeço e reconciliação. Não deixe de continuar acompanhando para ver como essa emocionante história se desenrola. Enquanto caminhava para encontrar Antônio, que a levaria ao ensaio, Francisca refletia sobre as revelações do dia. A confirmação por Helena de que Roberto sempre soubera sobre a traição de Guiomar simplesmente acrescentava outra camada de amargor às suas memórias do casamento fracassado. Mas, de alguma forma, essa nova peça do quebra-cabeça também trazia certa libertação, a confirmação final de que o desvio de sua trajetória de vida não fora inteiramente resultado de suas próprias escolhas. O ensaio daquela noite foi particularmente intenso. Com a competição aproximando-se, rapidamente, Paulo aumentava gradualmente o rigor técnico e a duração dos encontros. O grupo trabalhava agora em seu repertório completo para a apresentação, refinando as 5 peças que executariam para os jurados. Helena chegou discretamente durante a segunda hora de ensaio, sentando-se silenciosamente no fundo do auditório. Francisca notou sua presença imediatamente, mas manteve sua concentração profissional. No intervalo, porém, apresentou a filha orgulhosamente aos seus novos amigos. Eu não tinha ideia, comentou Helena posteriormente, enquanto Antônio as conduzia de volta para o apartamento de Francisca. Assistir você cantar assim, ver como todos a respeitam, é como conhecer uma versão de você que nunca me permitiram ver durante minha infância. No dia seguinte, conforme combinado, Francisca encontrou-se com Renata Campos para assistir às entrevistas gravadas com Guiomar. Sentada em uma pequena sala de edição, no estúdio da documentarista, ela observou, no monitor, a imagem de sua velha amiga e rival, já visivelmente debilitada pela doença que eventualmente a levaria. Francisca deveria ter sido uma das grandes sopranos de nossa geração. A voz de Guiomar, enfraquecida, mas ainda eloquente, afirmava na gravação. Seu fracasso em alcançar o reconhecimento que merecia foi em grande parte minha responsabilidade. O ciúme é uma doença terrível, sabe? Destrói primeiro a pessoa que o sente, depois todos ao seu redor. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Francisca, enquanto Guiomar, em seus últimos meses de vida, detalhava não apenas o incidente do telegrama, mas uma série de pequenas sabotagens ao longo dos anos. Oportunidades de apresentações, das quais esquecia de informar Francisca. Críticos que influenciava sutilmente a escrever avaliações mais duras de suas performances. O pior é que ela nunca soube, confessava Guiomar na tela, seu rosto enrugado, contorcido por emoção genuína. Nunca pude lhe pedir perdão adequadamente. Quando finalmente reuni coragem para confessar, ela já havia abandonado a música completamente, refugiando-se no ensino. E eu, covarde que sempre fui, temi que a verdade apenas reabriria feridas sem propósito. Quando as gravações terminaram, Francisca permaneceu em silêncio por longos minutos, processando tudo o que havia testemunhado. Renata, respeitosamente, deu-lhe espaço para absorver as revelações. Você compartilhará isso no documentário? Perguntou Francisca finalmente. Apenas se você consentir, respondeu Renata.
Esta história pertence principalmente a você. Francisca refletiu brevemente. Use o que for necessário para contar a verdade. Não apenas sobre as traições, mas também sobre redenção. Guiomar, no final, tentou corrigir seus erros. Isso também faz parte da história. Na semana seguinte, enquanto os ensaios se intensificavam com a proximidade da competição, Francisca enfrentou um agravamento preocupante de sua artrite. O clima úmido e frio de junho em São Paulo parecia exacerbar sua condição. E uma manhã ela acordou com os dedos tão rígidos e inchados que mal conseguia segurar uma xícara de chá. Uma visita de emergência ao reumatologista resultou em uma prescrição mais forte de anti-inflamatórios e um aviso severo. Senhora Monteiro, se continuar com este nível de atividade, arriscar-se lesões permanentes nas articulações. Recomendo enfaticamente repouso completo por pelo menos 2 semanas. Francisca balançou a cabeça veementemente. Impossível, doutor. Temos uma competição em 3 semanas. Não posso abandonar meu grupo agora. O médico suspirou, reconhecendo a determinação inabalável em seus olhos. Então, pelo menos considere reduzir sua participação. Limite-se a sessões mais curtas, evite segurar objetos por períodos prolongados e aplique gelo imediatamente ou após qualquer atividade. Ela assentiu, embora já soubesse que ignoraria grande parte do conselho. A dor era um preço que estava disposta a pagar pela alegria reencontrada na música e pelo senso de propósito que o coral lhe proporcionara. No entanto, sua condição não passou despercebida por Paulo, que a chamou discretamente após um ensaio particularmente exaustivo. Francisca, preciso lhe fazer uma pergunta direta e peço que seja igualmente direta em sua resposta. Sua saúde está em risco com estes ensaios? Ela hesitou, pega de surpresa pela confrontação direta. Tenho artrite crônica, Paulo. Está piorando naturalmente com a idade. Os ensaios não ajudam, mas tampouco são a causa principal. E se você reduzisse sua participação, talvez apenas nas sessões que realmente exigem sua voz? Estamos a 3 semanas da competição, respondeu ela firmemente. Não é hora para meias medidas. Prometo procurar tratamento mais agressivo depois. Paulo estudou-a longamente antes de assentir. Você é uma mulher notavelmente teimosa. Francisca Monteiro. Aos 73 anos, ganho-se o direito de ser teimosa, respondeu ela com um pequeno sorriso. Na noite seguinte, enquanto o coral ensaiava a penúltima peça de seu repertório, uma interpretação desafiadora de Hallelujah, de Leonard Cohen, adaptada para vozes, a dor finalmente sobrepujou a determinação de Francisca. No meio de uma passagem particularmente emotiva, seus dedos simplesmente se recusaram a continuar segurando a partitura, que caiu ruidosamente no chão. Ela tentou disfarçar, abaixando-se para recuperá-la, mas um gemido involuntário escapou de seus lábios, quando a dor aguda atravessou suas juntas. Beatriz, ao seu lado, imediatamente percebeu o problema. Paulo, chamou ela, interrompendo o ensaio. Precisamos de uma pausa. Na confusão momentânea, Antônio notou Francisca discretamente enxugando lágrimas de dor e rapidamente aproximou-se para apoiá-la. Precisa de um médico? Perguntou ele em voz baixa. Não, só um momento, respondeu ela, mortificada por sua fraqueza pública. Paulo rapidamente declarou um intervalo de 15 minutos e Beatriz conduziu Francisca até uma sala adjacente, longe dos olhares preocupados do restante do grupo. Artrite? Perguntou Beatriz diretamente, olhando para as mãos inchadas de Francisca. Francisca assentiu silenciosamente. Tenho lidado com isso há anos, revelou Beatriz, surpreendendo Francisca. Muitos de nós, na verdade. Idade não vem sozinha, como dizem. Ela abriu sua bolsa e retirou uma pequena bolsa térmica instantânea. Sempre carrego estas comigo. Aperte para ativar. Então coloque nas articulações por 10 minutos.
Francisca aceitou o item com gratidão silenciosa. Sabe, continuou Beatriz casualmente enquanto Francisca aplicava o compressa, somos um coral comunitário, não profissionais. Nos adaptamos às necessidades uns dos outros. Precisamos encontrar uma solução que permita sua participação sem comprometer sua saúde. Quando retornaram ao ensaio, Paulo havia reorganizado a disposição do grupo. Agora havia uma cadeira, confortável, posicionada estrategicamente para Francisca, e ao seu lado, uma jovem contralto segurava a partitura para ambas. Esperávamos conseguir um suporte apropriado até amanhã, explicou Paulo como se fosse o arranjo mais natural do mundo. Enquanto isso, Débora gentilmente se ofereceu para ajudar. O restante do ensaio transcorreu sem incidentes e Francisca descobriu que, sem a tensão de segurar a partitura, podia concentrar-se inteiramente em sua voz, resultando em uma performance ainda mais refinada. Quando Helena a visitou no dia seguinte, Francisca relatou o incidente com uma mistura de vergonha e admiração. Nunca experimentei algo assim antes, confessou. Este tipo de solidariedade sem alarde, sem fazer de minha fragilidade um grande drama, apenas encontrando soluções práticas. Helena observou a mãe com um novo tipo de respeito. Você realmente encontrou seu lugar entre eles, não é? Acho que sim, respondeu Francisca, surpresa pela constatação. Após todos estes anos... O tempo passou rapidamente e logo chegou a véspera da competição regional. Os ensaios finais haviam sido intensos, mas produtivos, e o coral sentia-se razoavelmente confiante em suas chances, embora cientes de que enfrentariam grupos maiores e melhor financiados. Renata Campos e sua pequena equipe de filmagem haviam acompanhado vários ensaios, documentando não apenas o progresso musical do grupo, mas também as interações pessoais e, particularmente, a evolução de Francisca dentro daquela comunidade. O documentário, inicialmente concebido como um retrato de A Viúva Cantora, havia naturalmente expandido-se para capturar a história mais ampla do coral e sua jornada até a competição. Na manhã da competição, Francisca acordou antes do amanhecer, seu estômago em nós devido à ansiedade. Não se apresentava formalmente em público há mais de 4 décadas e a perspectiva era simultaneamente aterrorizante e eletrizante. Você já passou ou conhece alguém que passou por um renascimento tardio, como o de Francisca, redescobrindo uma paixão após décadas? Compartilhe sua experiência nos comentários. O grande auditório do Teatro Municipal de São Paulo, local da competição regional, intimidava com sua grandiosidade clássica. Enquanto o coral municipal se preparava nos bastidores, Francisca observava nervosamente pelos bastidores a plateia que se formava. Centenas de pessoas, incluindo os temidos jurados, especialistas em música coral de todo o país. Respire, disse Beatriz, colocando uma mão reconfortante no ombro de Francisca. Lembre-se, já vencemos apenas por chegar até aqui. Francisca tentou sorrir, mas seu coração disparava. A artrite estava especialmente incômoda naquela manhã, mesmo com a dose extra de medicação que havia tomado. Mas não era apenas a dor física que a preocupava. Era um terror primordial do palco que não sentira desde seus primeiros anos como soprano. E se eu falhar? Sussurrou ela para Beatriz. E se minha voz falhar no momento crucial? Então continuaremos cantando como um coral faz, respondeu Beatriz simplesmente. Ninguém está sozinho aqui. Paulo reuniu o grupo para um último aquecimento e palavras de encorajamento. Todos formaram um círculo, mãos dadas, um gesto que havia se tornado um ritual antes de cada ensaio. Francisca sentiu a mão firme de Antônio à sua esquerda e os dedos delicados de Marina à sua direita, criando uma corrente tangível de apoio.
Independentemente do resultado hoje, disse Paulo, vocês já realizaram algo extraordinário. Há 3 meses lutávamos para completar o Lacrimosa sem tropeços. Hoje estamos prestes a apresentá-lo em um dos palcos mais prestigiosos do país. Enquanto aguardavam sua vez, seriam o 8º grupo de 12 a se apresentar. Francisca aproveitou para observar os outros corais. A maioria era visivelmente mais jovem, com uniformes elegantes e formações precisas que denunciavam anos de prática conjunta. Em comparação, o Coral Municipal de São Paulo parecia um tanto eclético, com sua mistura de idades e estilos. São muito bons, murmurou ela para Paulo após assistir a um grupo particularmente impressionante de uma universidade renomada. Tecnicamente, sim, concordou ele. Mas sabe o que eles não têm? Sua voz e nossa história. Às vezes, a técnica perfeita impressiona, mas a autenticidade emocional transforma. Finalmente, chegou o momento. Enquanto caminhavam em fila ordenada para o palco, Francisca sentiu um súbito e intenso pânico. As luzes brilhantes, a vastidão do auditório, as centenas de olhos fixos neles, tudo parecia esmagadoramente similar àquela audição crucial em sua juventude, onde seu nervosismo comprometera sua performance. No momento em que deveriam tomar suas posições, Francisca congelou nos bastidores. Simplesmente não conseguia dar o próximo passo. O terror paralisante que a acometeu era tão intenso que ela mal conseguia respirar. Paulo, já no palco, percebeu sua ausência e lançou-lhe um olhar preocupado. Não posso, murmurou ela, recuando um passo. Desculpe-me, mas não posso. Antes que alguém pudesse detê-la, Francisca afastou-se rapidamente, buscando um canto tranquilo para recuperar-se. Encontrou uma pequena sala de descanso reservada aos participantes e entrou, fechando a porta atrás de si. Respiração acelerada, mãos trêmulas, todos os sinais clássicos de um ataque de pânico que ela reconhecia bem de seus dias de estudante de conservatório. Por alguns minutos, permaneceu sozinha, concentrando-se apenas em regularizar sua respiração. Então, uma batida suave na porta. Francisca, era Paulo. Posso entrar? Quando ela não respondeu, ele entrou mesmo assim, trazendo algo nas mãos. Seu telefone. Tenho algo que gostaria que ouvisse, disse ele gentilmente, sentando-se. Ao lado dela, pressionou o play e a voz de Francisca preencheu o pequeno espaço. Era a gravação do funeral, aquele momento espontâneo de pura expressão emocional que havia tocado milhões. Aquela mulher que cantou sozinha, disse Paulo. Suavemente, ela merece ser ouvida novamente. Não apenas por milhões de desconhecidos na internet, mas pelos que realmente importam. Sua filha na plateia, seus amigos esperando no palco. E principalmente por si mesma. Francisca olhou para ele surpresa. Helena está aqui? Terceira, fileira, centro. Chegou 40 minutos antes para garantir um bom lugar. Francisca fechou os olhos, processando a informação. Sua filha, que durante tantos anos mal demonstrara interesse em sua vida, havia vindo para testemunhar este momento. E seus amigos do coral, que haviam trabalhado incansavelmente por meses, agora aguardavam, provavelmente preocupados com seu desaparecimento repentino. Vamos perder nossa vez se não retornarmos logo, disse Paulo, levantando-se. Mas quero que saiba, se decidir que não pode fazer isto hoje, entenderemos. O coral apresentará da mesma forma. Ele estendeu a mão. Para ela, uma oferta, não uma exigência. E nesse gesto simples, Francisca encontrou algo que buscara toda a sua vida. A liberdade de escolher, sem culpa ou pressão, apenas apoio genuíno. Vocês retornam ao palco, disse ela, levantando-se com nova determinação. Estarei logo atrás. Quando o Coral Municipal de São Paulo finalmente tomou sua posição no palco, havia uma tensão palpável entre seus membros. Incerteza sobre se Francisca se juntaria a eles.
Paulo deu o tom inicial para sua primeira peça e o grupo começou. Sem ela, nos primeiros compassos de Hallelujah, Francisca emergiu discretamente dos bastidores, tomando seu lugar ao lado de Beatriz, que lhe lançou um sorriso radiante de alívio. Do seu lugar na plateia, Helena observava com lágrimas nos olhos ao reconhecer a mãe. O início foi ligeiramente hesitante, o grupo ainda se recuperando da tensão momentânea. Mas à medida que avançavam para a segunda peça, uma renovada confiança estabeleceu-se. Na terceira peça, um arranjo complexo de Garota de Ipanema, o coral encontrou seu ritmo coletivo, as vozes mesclando-se em harmonia perfeita. E então, finalmente, chegou o momento do desafiador Lacrimosa. Paulo virou-se brevemente para Francisca, um questionamento silencioso em seu olhar. Estava pronta para seu solo? Ela assentiu quase imperceptivelmente. Os primeiros acordes solenes preencheram o teatro. O coral inteiro iniciou a peça, criando uma base harmônica rica e emotiva. Então, gradualmente, as outras vozes diminuíram, abrindo espaço para o solo de Francisca. Quando ela deu um passo à frente e começou a cantar, algo extraordinário aconteceu. Sua voz, liberada de décadas de silêncio e finalmente livre de medo, elevou-se com uma clareza cristalina e uma profundidade emocional que silenciou completamente o auditório. Não era apenas tecnicamente impecável. Cada nota carregava o peso de uma vida inteira de experiências, dores, perdas e, finalmente, redenção. Na plateia, Helena cobriu a boca com as mãos, sobrepujada pela emoção ao testemunhar a transformação de sua mãe diante de seus olhos. Ao seu lado, um dos jurados discretamente enxugava lágrimas. Quando o coral inteiro retomou após o solo de Francisca, havia uma nova energia em sua performance, como se todos tivessem sido inspirados e elevados por sua coragem. A peça construiu-se em um crescendo poderoso, que culminou em um final perfeitamente executado, ressoando pelas paredes do teatro antes de desvanecer-se no silêncio. Por um momento, ninguém na plateia se moveu. Então, como uma onda quebrando, na praia, os aplausos começaram. Hesitantes a princípio, depois transformando-se em uma tempestade que culminou em uma ovação de pé espontânea. Francisca mal registrou a reação, ainda absorta nas emoções que a performance havia despertado. Sentia-se simultaneamente exausta e estranhamente renovada, como se tivesse finalmente liberado algo que carregara por décadas. Nos bastidores, após a performance, o grupo inteiro estava em estado de euforia contida. Haviam feito o melhor possível, independentemente do resultado final. Parece que impressionamos algumas pessoas, comentou Paulo com um sorriso discreto, enquanto observavam. O júri conversando animadamente entre si. Francisca não respondeu imediatamente. Seu olhar estava fixo em uma figura que se aproximava determinadamente através da multidão nos bastidores. Helena, com os olhos ainda úmidos de lágrimas, mas um sorriso radiante iluminando seu rosto. Sem palavras, mãe e filha abraçaram-se. Um abraço que parecia tentar compensar décadas de distância emocional. Quando finalmente se separaram, Helena segurou as mãos da mãe entre as suas, ignorando completamente o inchaço da artrite. Agora entendo, disse ela simplesmente. Finalmente entendo. A cerimônia de premiação ocorreu 2 horas depois, após todos os corais terem se apresentado. O Coral Municipal de São Paulo não esperava grandes honrarias. Estar entre os 3 primeiros lugares parecia um sonho ambicioso demais. Quando o mestre de cerimônias anunciou os vencedores, a surpresa foi evidente no rosto de todos os membros do grupo. Não conquistaram o primeiro lugar. Este foi merecidamente para o impressionante coral universitário que haviam admirado anteriormente.
Mas, para sua imensa surpresa e alegria, foram anunciados como segundos colocados, superando grupos muito maiores e mais estabelecidos. Além disso, foi anunciado um prêmio especial, criado excepcionalmente pelos jurados naquele ano, o Prêmio Renascimento, concedido a Francisca Monteiro por sua extraordinária expressão artística e contribuição para a renovação da tradição coral brasileira. Ao subir novamente ao palco para receber o reconhecimento acompanhada por aplausos ensurdecedores, Francisca sentiu-se simultaneamente orgulhosa e humilde. Orgulhosa pelo que haviam realizado coletivamente e humilde diante da percepção de que sua segunda chance na música não era apenas para sua satisfação pessoal, mas também uma oportunidade de inspirar outros. Aquela noite marcou o verdadeiro início do que Francisca posteriormente chamaria de meu segundo ato. O sucesso na competição atraiu atenção e apoio financeiro para o coral. Uma pequena gravadora independente ofereceu-lhes a oportunidade de gravar um álbum. Empresas locais patrocinaram uma modesta turnê pelo estado de São Paulo, com Francisca como solista destaque. O documentário de Renata Campos, agora significativamente expandido em escopo, recebeu financiamento adicional de uma produtora cultural influente, permitindo uma produção mais ambiciosa que seguiria não apenas a história pessoal de Francisca, mas também a jornada do coral pelos meses seguintes. Em meio a essa agitação inesperada, Francisca fez uma escolha consciente de priorizar dois aspectos fundamentais: sua saúde e seu relacionamento recém-redescoberto com Helena. Para sua artrite, finalmente aceitou um tratamento mais agressivo, recomendado por seu médico, incluindo fisioterapia regular e medicamentos mais modernos, que, embora não eliminassem completamente a dor, tornavam-na mais gerenciável. Paulo também trabalhou com ela para modificar sua técnica vocal, reduzindo a tensão física sem comprometer a qualidade da performance. Quanto a Helena, mãe e filha estabeleceram um novo ritual de chamadas semanais por vídeo, independentemente de suas agendas ocupadas. Em cada conversa, eliminavam gradualmente camadas de mal-entendidos acumulados ao longo das décadas. Às vezes dolorosas, às vezes catárticas. Estas conversas lentamente reconstruíram uma ponte que ambas haviam considerado permanentemente destruída. 3 meses após a competição, durante uma gravação para o documentário, Renata apresentou a Francisca uma ideia que inicialmente pareceu absurda. Uma bolsa de estudos, repetiu Francisca, incerta se havia compreendido corretamente. Sim, confirmou Renata entusiasticamente. A Fundação Cultural São Paulo está disposta a financiar uma bolsa anual em seu nome. A Bolsa Francisca Monteiro para Músicos Seniores, voltada especificamente para pessoas acima de 60 anos que desejam retomar estudos musicais interrompidos ou iniciar novos caminhos na música. A ideia ressoou profundamente em Francisca. Quantas outras pessoas, ela refletiu, teriam talentos adormecidos ou sonhos abandonados devido às circunstâncias da vida? Quantos outros poderiam experimentar o tipo de renascimento que ela teve a sorte de vivenciar? É uma ideia maravilhosa, concordou finalmente. Com uma condição: quero estar envolvida na seleção e mentoria dos bolsistas, não apenas emprestar meu nome. Na cerimônia de inauguração da Bolsa, realizada no mesmo Teatro Municipal, onde haviam competido meses antes, Francisca encontrou-se novamente no palco. Desta vez, porém, não estava sozinha. Helena havia viajado especialmente de Salvador para o evento. Paulo e todo o coral estavam presentes para apoiá-la, e Renata capturava tudo para a sequência final de seu documentário. Após os discursos formais das autoridades culturais,
chegou o momento que o público aguardava ansiosamente. Um número musical. Francisca havia planejado apresentar uma peça solo, mas na véspera do evento fez uma mudança de última hora. No programa, Helena, disse ela à filha durante o jantar na noite anterior, você se lembra daquela canção de ninar que eu costumava cantar para você? Helena sorriu com a memória. Claro que sim. Nana Nenê. Você sempre acrescentava seus próprios versos, diferentes a cada noite. Gostaria que cantássemos juntas amanhã, disse Francisca simplesmente. Sei que não se considera uma cantora, mas... Mamãe, eu não poderia. Helena começou a protestar, mas algo no olhar esperançoso de Francisca a fez reconsiderar. Mas suponho que, se for realmente importante para você... E assim, no momento culminante da cerimônia, Francisca Monteiro, aos 73 anos, apresentou-se em dueto com sua filha de 45 anos. Não foi uma performance tecnicamente perfeita. Helena claramente herdara mais o senso político do pai que o talento musical da mãe. Mas a autenticidade emocional do momento, mãe e filha reconstruindo sua conexão através da música, comoveu a plateia mais profundamente que qualquer virtuosismo técnico poderia. Enquanto os aplausos ressoavam pelo teatro, Francisca olhou para sua filha com um sorriso radiante. Palavras haviam falhado entre elas por décadas, mas a música finalmente construíra uma ponte que nenhuma das duas imaginara possível. Nos anos que se seguiram, a vida de Francisca continuou transformando-se de maneiras que jamais teria previsto aos 73 anos. O documentário A Viúva Cantora, Notas de um Renascimento, tornou-se um sucesso de crítica em festivais nacionais, levando sua história a audiências muito além de São Paulo. O Coral Municipal, agora com visibilidade nacional, recebeu convites para apresentações em diversos estados. A Bolsa de Estudos expandiu-se, beneficiando dezenas de músicos seniores anualmente. Mas para Francisca, a mais significativa transformação ocorreu nos relacionamentos pessoais. Helena eventualmente aceitou uma oportunidade profissional que a trouxe de volta a São Paulo, permitindo visitas regulares. Os membros do coral tornaram-se uma verdadeira família escolhida, celebrando aniversários, feriados e conquistas juntos. Em seu 750º aniversário, quando o coral Surpreen deu-a com uma festa no mesmo café onde haviam celebrado tantos ensaios bem-sucedidos, Francisca refletiu sobre o extraordinário caminho que a vida havia tomado. Da solidão absoluta naquela capela de funeral à rica tapeçaria de conexões humanas que agora a cercava. Um brinde, propôs Paulo, erguendo sua taça, a Francisca Monteiro, que nos ensinou que a vida sempre tem um segundo ato esperando nos bastidores. E às vezes, acrescentou Francisca com um sorriso sereno, o segundo ato é ainda melhor que o primeiro. Quando olhou ao redor da mesa para os rostos sorridentes de sua família escolhida e biológica, Francisca sentiu uma certeza profunda que havia buscado durante toda a sua vida. Sua voz, outrora perdida, havia finalmente encontrado o lugar ao qual pertencia, não nos grandes palcos que sonhara em sua juventude, mas no coração das pessoas que amava, o palco mais importante de todos. Mesmo com a dor ocasional da artrite e o passar inevitável dos anos, Francisca sentia-se mais viva e completa aos 75 que aos 35, porque finalmente compreendera a verdade mais profunda sobre música, vida e segundas chances. Nunca é tarde demais para encontrar sua verdadeira voz, desde que você tenha a coragem de cantar. Não foi em um grande teatro de ópera europeu que Francisca Monteiro realizou sua performance mais significativa, mas em uma pequena capela funerária nos arredores de São Paulo, cantando para ninguém e sem saber para milhões. Não foi como uma jovem soprano promissora,
mas como uma senhora de 73 anos que enfrentara perdas, traições e arrependimentos, transformando-os em uma canção de redenção que tocou corações ao redor do mundo. E assim, quando questionada em entrevistas sobre qual conselho daria a outros que sentiam ter perdido suas oportunidades na vida, Francisca sempre respondia com a mesma simplicidade serena: cante sua música, qualquer que seja ela. Não importa quantos anos passaram desde a última vez que você permitiu-se ser ouvido. O mundo precisa de todas as vozes, especialmente aquelas que acreditavam estar silenciadas para sempre. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.